Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal da Save Energia. Quem vos fala é o professor Salomão Achille. Pessoal, neste vídeo vamos resolver um exercício referente aos sinais apresentados num osciloscópio analógico. Pessoal, mas antes de começarmos com o exercício, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like e partilhar o vídeo para mais pessoas saberem também como se resolve estes exercícios. Sem mais delongas, pessoal, vamos começar. O exercício disse o seguinte: determine VP, atenção pico, e VPP, atenção pico a pico, a frequência, o período e a função matemática de um sinal obtido no osciloscópio apresentado abaixo. Sendo que esses são os dados que o exercício nos dá. A escala horizontal 0,2 milissegundos por divisão. A escala vertical 2 volts por divisão. Com uma ponteira, ou seja, a ponta de prova, em x vezes 10. Então, este é o problema que nós temos e queremos dar a solução nos baseando num sinal senoidal que temos aqui representado neste CRT de um osciloscópio, nesse caso analógico. Então, primeiro passo, vamos extrair os dados que nós temos e as nossas incógnitas. Bem, nós temos aqui nos dados que o problema nos traz. Temos a escala horizontal, que é 0,2 mil segundos por divisão. Temos também a escala vertical, 2 volts por divisão. E nos pedem para calcular a tensão pico a pico, o período e, nesse caso, a frequência e também a função matemática obtida por este sinal senoidal. Bem, nós temos aqui os nossos dados e as nossas incógnitas. Vamos resolver o exercício de uma forma muito simples que todo mundo irá compreender. Bem, temos aqui primeiro a nossa gráfica que representa o nosso sinal senoidal, onde vamos ver aqui na parte horizontal nós temos os eixos da tensão e na parte horizontal temos o eixo do tempo. Vertical, o eixo da tensão e horizontal, o eixo do tempo. Então, para calcularmos o que nos pedem em primeiro lugar, que é a tensão pico será a escala vertical vezes o número de divisões em vertical. No exercício nos dão a escala vertical. A escala vertical que o exercício nos dá são 2 volts por divisão. Mas vamos necessitar o número de divisão em vertical. Esta informação vamos obter a partir da nossa gráfica. Então, nós temos aqui a tensão pico será 2 volts por divisão vezes 2 divisões. Onde é que nós obtemos, obtivemos estes dois, duas divisões? Bem, temos aqui este eixo que está aqui, esta linha representa a origem que vai dividir a onda em dois segmentos. Nesse caso, esta é uma onda simétrica, então temos a parte simétrica positiva e a parte simétrica negativa. Então, partindo da origem, nós vamos contar cada quadrado por divisão são 2 volts. Então, aqui 0, temos 1 volt e 2 volts. Quer dizer que a onda passou em 2 quadrados ou em 2 divisões. Por isso é que nós multiplicamos por 2 divisões. Então, 2 volts por divisões vezes 2 divisões nos dá 4 volts, porque nós simplificamos
as divisões. Dessa forma, respondemos à tensão pico. A tensão pico, representada por este sinal senoidal, é de 4 volts. A outra pergunta nos pede a tensão pico a pico. Bem, a tensão pico a pico é a tensão deste ponto mais alto, superior, e o ponto mais alto, nesse caso, de forma inferior. Ou seja, é uma tensão que vai dos negativos e aos positivos. Então, a fórmula será a escala em vertical, que é 2 volts por divisão, vezes o número total de divisão em volts. Então, podemos observar que o número total de divisão em volts será 4 divisões. Por quê? Aqui no eixo da horizontal, podemos ver que a onda passa em 2 divisões. E no eixo superior, né, depois da origem, nesse caso, o sinal passou também em 2 divisões, ou nesse caso, 2 quadrados. Então, contando, vamos ter 2 quadrados na parte inferior e 2 quadrados na parte superior. Somando, e vai nos dar, nesse caso, 4 divisões, na qual o nosso sinal atravessou. Então, 2 divisões, 2 volts por divisão, vezes 4 divisões, nos dá 8 divisões. Quer dizer que nós temos uma tensão pico de 4 volts e uma tensão pico a pico de 8 volts. O que significa esta tensão pico a pico? Significa que nós vamos ter 4 volts positivo e 4 volts, nesse caso, negativo. O exercício a seguir nos pedem para calcular a frequência. Ou seja, vamos calcular, antes da frequência, temos que calcular o período. Porque calculando o período, como a frequência é o inverso do período, automaticamente teremos também a frequência. E o período será a escala em horizontal, que também é um dado no exercício, vezes o número de divisão em horizontal. Sabemos que a escala horizontal representa o tempo. Então, nós estamos a ver que temos aqui 0,2 milissegundos por divisão, que é o valor que nos dão do tempo, vezes o número de divisões, né, em horizontal. Então, em horizontal, nós vamos ver que temos quantas divisões? 1, 2, 3 e 4 divisões. Ou seja, onde a onda, nesse caso, faz uma volta completa. Né? Uma volta completa, ele passa em 4 divisões. Então, multiplicando 0,2 milissegundos por divisão vezes 4 divisões, nos dá 0,8 milissegundos. Desta forma, temos o nosso, digamos assim, o período. Com o período, estamos em condições de calcular a frequência. A fórmula, né, muito simples, frequência será inversamente proporcional, nesse caso, ao período. Então, período 0,8 milissegundos, 1 entre 0,8 milissegundos nos dá uma frequência de 1250 Hz. 1250 Hz. Se formos a observar no osciloscópio, vamos ver que esta frequência é uma frequência muito rápida. Né? Uma frequência muito rápida e que a onda está a oscilar nesta frequência. Então, com estes dados, estamos em condições de obter a expressão, ou seja, a função matemática deste sinal senoidal. Bem, primeiramente temos que saber que a função matemática tem esta característica. Vamos obter, nesse caso, a tensão máxima vezes o seno do ângulo, né? Este seno do ângulo φ
vai ser decomposto em a frequência angular vezes o tempo mais o ângulo do início nesse caso, do sinal. Como nós vemos aqui na nossa gráfica, o nosso sinal parte de zero. Parte de zero significa que este ângulo do início do sinal será zero, conforme a gente representa aqui. Então, o ângulo φ, nesse caso, vai ser a frequência angular vezes o tempo. A frequência angular, que é 2π pela frequência, nós já calculamos anteriormente a frequência que nos deu 1250 Hz, multiplicado vai nos dar 2500π. Substituindo, vamos pôr o ângulo em função do tempo. Tendo o ângulo em função do tempo, já temos, nesse caso, a nossa tensão máxima, que é 4 volts, e temos também o nosso ângulo, né, que está em 2500π em função do tempo. Então, a nossa expressão matemática fica da seguinte maneira. A tensão será 4 que multiplica seno em função do tempo, né? 2500 π radianes, né? Em função do tempo. E, nesse caso, a nossa unidade que é volts. Bem, pessoal, este é o exercício que nós trazíamos para hoje. Espero que tenham entendido. Repitam várias vezes. Dúvidas, escrevam nos comentários. Não se esqueçam de partilhar o vídeo, se inscrever, dar o like e nos vemos no vídeo que segue.